Imitarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde eu vim, pra onde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz. A paz. A paz. Nós vamos cantar uma música agora para o nosso amado Brasil. Nós estamos precisando da proteção do Pai, nós estamos precisando que Deus tenha misericórdia de todo o planeta, mas rogamos a Ismael pela proteção ao nosso Brasil. Nas paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando o vosso povo, a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria, este celeiro de luz. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Vem, Jesus. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó
ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Oh, Israel chegou, Israel, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Oh, Boa noite. Boa noite. Espíritas acordados. Que coisa boa. Oh, meu Deus do céu. Hoje é show, hein? Breve, eu quero falar para vocês, nós estaremos numa casa maior. Em nome de Jesus. Amém. Já estamos trabalhando para que as coisas ocorram e que vocês não vão precisar de ficar tão apertadinhos. Mas esse fato de nós ficarmos próximos é saudade de que nós passamos assim o 2020 tão afastados, só na rede social. Então nós estamos agora retornando um pouco, aproximando, utilizando uma coisa que é muito interessante, que é extremamente curativo, que é o amor. O amor na sua expressão máxima, do servir, do estar disponível ao outro. Essa é a grande proposta do Cristo. O Cristo não corria dos doentes, o Cristo ia em direção aos doentes. Essa é a proposta cristã, esta é a proposta da doutrina espírita. Então nós ficamos felizes, casa cheia, muito bom. É sinal que vocês estavam com saudade do amor. É sinal que vocês estavam com saudade do Cristo. É sinal que vocês estavam com saudade da música da abelha. De mim nem tanto, porque eu estou falando toda quarta-feira. Então depois a abelha corta tudo isso, viu, gente? Hoje nós iremos abordar esse tema mais técnico, né? Sobre a influência dos espíritos em nosso dia, né? Em nossas vidas. Será que isso acontece? Vocês acreditam nisso? Sim? Para nós então falarmos de influência, nós precisamos sim acreditar na existência de algo que influencia, não é assim? E se nós estamos falando da influência dos espíritos, nós precisamos concordar da existência do mesmo. Senão, não haveria sentido nós estarmos falando de influências em nossas vidas. Então é importante que a gente faça uma abordagem hoje até bem mais leve, tranquila, mas respeitando o que a doutrina nos traz, respeitando o que o Livro dos Espíritos, nas questões 267, 467, 469, vem nos mostrar. Então, nós iremos pontuar a importância de fazermos conexões através do nosso pensamento para atrair o melhor para nós. Muitas das vezes nós não sabemos o porquê do nosso dia estar tão ruim. Só o dia, não é a vida toda, mas o dia. E nós achamos às vezes que é a vida toda. Às vezes é só uma fração. É só o momento em que nós estamos vivendo. Às vezes o atropelo aconteceu naquele dia. A repercussão pode continuar. Mas o fato em si aconteceu naquele momento. E nós precisamos sair, às vezes, do fato da circunstância e olharmos para frente. Olharmos de uma outra maneira. E a vida toma um novo sentido e nós recebemos ajuda. Nós iremos receber ajuda à maneira que nós
entrarmos nesse campo vibracional, nós iremos mostrar isso. A maneira que nós usarmos uma ferramenta que muitos, às vezes, querem desistir dela. Uma ferramenta que nós adquirimos ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, que é a ferramenta do pensamento. Pensamento pode ser uma ferramenta muito boa para nós. Basta como nós alimentamos e a maneira como nós olhamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então nós precisamos admitir a existência do mundo espiritual, precisamos admitir a existência dos espíritos e precisamos também fazer um pequeno ponto interessante. Bom, se nós morremos, o espírito sobrevive à matéria com outras características. Não mais a característica corporal, mas a característica semimaterial. Um pouco matéria, um pouco espírito, muitas das vezes mais espírito, outras vezes mais matéria, em acordo ou de acordo com o nosso grau de evolução, o nosso grau moral. Se nós nos apegamos muito às situações materiais, quando desencarnamos, o nosso espírito ou o nosso perispírito, que vai receber toda essa carga, vai estar mais ligado às questões materiais. Do contrário, nós ficamos ligados às questões espirituais. Então, é tudo isso que nós precisamos. Então, há influência. Alguns perguntam assim, mas morreu, nós vamos para onde? Algumas teorias dizem que quando morre vai para o inferno. Outros dizem que quando morre vai para o centro da terra. Isso já caiu. Hoje em dia nós, com tanto estudo, estamos observando que não tem em cima, não tem embaixo, porque de cada 12 horas o que estava em cima passou para baixo, o que estava embaixo passou para cima. Então essa é a beleza da capacidade que nós estamos desenvolvendo da inteligência. Olha, se a nossa inteligência permite uma certa interferência nos nossos conhecimentos diários, no nosso dia a dia, quiçá os espíritos, esses seres maravilhosos. Lógico, né? Então a doutrina vem esclarecendo tudo isso. Temos aí vários pensadores, temos linhas espiritualistas que às vezes são contrárias à própria doutrina espírita, porque alguns acreditam que quando nós morremos, nós nos ligamos ao todo. Que todo é esse? O panteísmo, por exemplo, defende essa linha de que quando nós morremos, nós nos ligamos ao todo porque somos parte desse todo, ou, portanto, nós não temos a individualidade, viramos uma massa amórfica. E a doutrina espírita vem, com certeza, mostrar diferente. Há uma individualidade e, portanto, nós somos criados a essa imagem divina e nós somos responsáveis por nós. Ou seja, não desaparece, nós temos uma responsabilidade. E é isso que é bom na vida, né? É isso que nós devemos utilizar. Mas vamos lá então. Os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos? Sim ou não? Sim. Hein? Sim. Eu gosto dos espíritas, porque espírita balança a cabeça. Deixa eu ver se está todo mundo balançando a cabeça. Sim. A questão, então, a resposta dos espíritos orientadores foi essa aí, ó.
Questão 459, eu falei 467. Ó. É porque para frente vai. A resposta foi assim, ó. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Eu vou dar um exemplo assim, simples. Você é um espírito? Sim? Sim. Seu filho é um espírito? Sim. E se ele estiver pequenininho? É um espírito pequeno? E você interfere na vida dele? Sim? E o ar-condicionado desligou. Eu vou lá. Porém, você não interfere? Interfere, não interfere? Então, se nós, ao tomarmos conta dos nossos filhinhos, interferimos, imaginamos então que quem está em cima, superior a nós, também interfere. Sim? Lógico. Se nós temos boas vibrações, mais nós vamos receber. Se nós temos também pensamentos não dignos, nós também iremos receber as influências. Tá ok? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós estamos num mundo espiritual. Estamos o tempo todo sendo acotovelados pelos nossos queridos irmãos do plano espiritual. Vamos lá, vamos seguindo. Na questão 467, Kardec ainda pergunta assim: o homem pode eximir-se da má influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? Às vezes é difícil, não é? Não é? É difícil? Sim ou não? Às vezes é porque o mal é gostoso, né? Mas você não quer. É difícil por conta que nós esquecemos do modelo e guia. Por isso que torna difícil. O modelo e guia nos diz o seguinte: siga, meu jugo é leve. Mas nós precisamos passar por isso. Então, os nossos orientadores respondem assim: visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos, qual é o desejo que você tem? Ou os atraem por seus pensamentos. Qual o pensamento que você está tendo? Qual o desejo que você está tendo? O desejo é captado. O pensamento, o bloco, também captado. E o que acontece? Um processo de decodificação. Olha, nossos irmãos captam isso. Qual é a intenção que está por trás disso? Eles conseguem pegar. Eles são mais sutis, né? Eles captam. Vamos lá. Questão 469, então. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Existe alguma maneira? Vocês acham que sim? Sim? Arrisca? Vamos fazer uma aulinha assim, porque fica mais leve. Vocês arriscam? Mudando vibração. Sim. O que mais? Reforma. O que mais? Orações também. O que mais? Hein? Prática do bem. Prática do bem, isso, da caridade. A gente vai fazendo palestra toda quarta-feira e o pessoal vai vindo. A gente vai tendo essa liberdade de estar conversando mais íntimo, né? É assim mesmo, já chega de ficar todo mundo só balançando a cabeça. Muito bem. Praticando o bem. Não é praticando o que é bom. Praticando o que é bom são coisas que às vezes é bom só para você. É um bem egoísta. Prática do bem e pondo em Deus toda a sua confiança. Percebe que confiança é uma palavrinha que ela tem. A gente não pode arriscar isso aqui, né? É prefixo que fala, professor, em português. É confiar, fiançar, confiança, né? Fazer junto. É assim. Então nós precisamos fazer com o outro.
E nós precisamos aprender a fazer com Deus. Temos feito isso? Temos feito isso? Não precisam responder. Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores. E aniquilareis o império que desejam sobre nós. O império é muito mais do que nós, não é? É um império, ou seja, a vida. O que é que nós temos para doar? O que é que nós temos na verdade? Que império é que nós temos? Não é a sua casa, não é o seu carro do ano, não é nada disso. É você, a sua vida. Este é o grande império. O grande império. Eles querem dominar isso. É isso que eles vão atacar. Mas eles só vão fazer por conta de um processo de invigilância nosso. É nós que abrimos as portas. A vida ficou ruim. Olhe o momento que começou. Olhe novamente. Agradeça. É só um segundo, é só um momento, ou tudo na sua vida está ruim. Ou tudo está contaminado por aquele instante. Muitas das vezes é só aquele instante. Como nós não estamos vigilantes, nós começamos então a fazer um processo de digital, um carimbo em tudo ficar ruim. E aí nós contaminamos, nós contagiamos tudo. Muito bem. Influência. Olha, essa fluência é a fluência do Espírito. Internamente, fluência, flui. Influência. Eu, como um gerador, um catalisador de uma interferência de espíritos. Eu estabeleço uma relação, um processo de comunicação do meu interior. Então, influência é a fluência do Espírito. E nisso aí nós vamos estar falando um pouco do que a maioria das pessoas que vêm à casa espírita ficam curiosos com as questões da mediunidade, como se isso fosse algo maravilhoso. Fluência da sua mediunidade. Deixe fluir, deixa isso contagiar. É o processo pelo qual nós começamos a perceber que todos nós temos esse cadinho de fluência, dessa mediunidade. Não é privilégio dos espíritas, não. Todos possuem. Influência. Isso não ocorre de forma extraordinária. A maioria das vezes nós gostaríamos que, quando nós pensamos na interferência ou papel dos espíritos, nós gostaríamos que eles fossem como um despachante, que a todo momento fosse uma varinha de condão e eles resolvessem para nós aquela situação. E aí, como fica a nossa responsabilidade? Como ficaria o nosso crescimento? Como ficaria essa questão do livre arbítrio, que você pode ir e vir, que você pode decidir, e quando você toma as suas decisões, você abre novos caminhos, se posiciona, né? É importante. Todas as vezes que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, nós estamos em busca de uma mudança. Hoje alguém me perguntou assim: por que mudar? Isso foi de manhã. Eu fiquei com aquela pergunta: por que mudar?
Me veio um monte de resposta, um monte de coisa. No final do expediente do dia, me veio assim, porque mudança cura. Só isso. Mudança cura. Alguém vai ao médico para continuar do mesmo jeito? Então eu levei um dia inteiro para poder ver qual a resposta eu iria dar. Por que mudar? Mudança cura. Muito bem. Então a influência não se dá dessa maneira. Existem propósitos, objetivos, momentos em que nós vamos perceber a influência dos bons espíritos. Fiquem atentos para isso. Vamos dar um exemplo? Simples, hein? Para não complicar muito a vida de vocês. Eles provocarão o encontro de duas pessoas, que julgarão encontrar por acaso. Às vezes nós estamos indo ali, encontramos aquela pessoa, tanto tempo, precisávamos fazer a reconexão. Eles ajudam. Às vezes você pensou em alguém e daí a pouco você encontra. A ajuda dos nossos queridos irmãos. Mais outro exemplo, vamos lá. Inspirarão a alguém a ideia de passar por tal lugar. Isso a gente vê toda hora aí, não vê? Você perde o avião, o carro atrasa, o pneu furou, você briga, você xinga, aí depois você fica sabendo que aconteceu um acidente, não é? Isso na parte prática do nosso dia a dia. Estão sempre atuando. É que nós não percebemos. Nós não percebemos porque é uma exigência que precisaríamos unir os nossos sentidos. E nós usamos os nossos sentidos assim de uma forma atabalhoada. Respiramos mal, ouvimos mal, comemos correndo, em pé de qualquer maneira, vendo a rede social, o que chegou, o que não chegou. Então nós não prestamos atenção no alimento que está à nossa mesa. Reclamamos às vezes daquele alimento gostoso, temperadinho, que alguém fez o melhor para te entregar. Então muitas das vezes nós temos hábitos finos e contratamos uma pessoa que não sabe fazer um alimento gostoso do jeito que eu gostaria, mas ela faz do melhor do jeito dela. Ela sempre faz pensando que você vai gostar. Muito bem. Inspira. Eles sempre vão nos inspirar. Terceiro exemplo. Vamos lá. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso levar ao resultado que deseja. Não vai te entregar pronto uma situação, mas vai te sensibilizar para que você possa perceber. Eles mostram. Às vezes, eles te mostram a placa. Às vezes, você não observou o seu GPS. Às vezes, eles te mostram através de um outdoor. Às vezes, eles vão te mostrar quando você abre uma mensagem no jornal, o seu olhinho vai lá naquela mensagem do dia. Hoje está ficando meio complicado, porque são tantas mensagens maravilhosas que nós vamos recebendo, mas existe aquela que vai te tocar, aquela que vai mexer com você. É a influência deles. E muitas das vezes nós vamos fazer coisas que vamos imaginar que isso foi por nossa conta. E eles não querem reivindicar a autoria, porque às vezes você muda, não importa se você achou que foi você. Ah, Miguel, mas você está dizendo então que tudo é influência dos espíritos? Eles estão sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando, sempre dando um apoio. Um mau humor, às vezes, que se estabelece fruto de uma incompreensão. A gente precisa perceber.
eles não tomam a decisão de fazer por uma questão do seu livre arbítrio. Nós vamos ouvir a abelha? Estão com saudade da abelha, não estão? Então vamos lá. Você falou da influência, né, dos maus espíritos, como que eles também nos influenciam. E aí eu vou cantar uma música do João Cabete, uma música linda, que está lá no nosso primeiro CD. E ela dá pra gente uma receita, né, que vocês até falaram, como nos libertar desta influência má. Então, quando nós nos sentimos tristes, desanimados, né, deprimidos, olha só o que Cabete nos traz. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da praça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, o que a gente faz? Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. A prece nos salvando, né? Ele sempre abençoa os filhos. Sempre. A ação, portanto, primeiramente nós falamos dessa influência. Existe uma influência? Sim. E a ação, como ela se dá? Essa ação também, ela segue critérios. Então vamos lá, vamos ver o que a ação precisa de limites, essa ação dos nossos companheiros que influenciam a nossa vida. O que vocês acham? Pensam sobre isso. Precisa de limite ou não? Ou eles influenciam de qualquer maneira? Precisa. A ação precisa de limite ou não, gente? Precisa. Só a Eliane que acha? Que pensa assim? Todos pensam, né? Lógico que precisa de limite, sim. Deus permite a influenciação, a influência dos nossos queridos irmãos. A base, o chamamento para o bem ou não, é nossa. Depende de nós. Mas se eu estou num processo o tempo inteiro com muita dificuldade, eu não posso permitir, o plano maior não permite que haja uma interferência na mudança daquele quadro, porque muitas das vezes aquele quadro é uma situação de causa e efeito. Você precisa passar por aquilo. Ok? Tudo bem até aí? Dúvida? Pergunta? Não. É isso que está dizendo, planejamento reencarnatório. Existe um planejamento, você combinou, você falou que ia aguentar esse tranco. Então não dá para você agora cair fora. Segura e firme.
Segure firme. Vamos lá. A ação também, né, dentro dessa faixa considerada permissível. Então, se você não muda o plano reencarnatório, existem situações em que você poderá atuar. Ou seja, eles poderão atuar. Se nós fizermos uma cópia melhorada nossa, há momentos que nós também temos de não ficar interferindo na vida demais do nosso vizinho, né? Assim, do nosso amigo, do nosso companheiro. Nós precisamos também saber o limite. Às vezes nós precisamos e temos a necessidade de aguardar o chamamento dele, o pedido dele. Senão nós ficamos interferindo demais. Aí nós nos tornamos aquele espírito que estamos obsediando os nossos amigos de trabalho, os nossos amigos do centro, nossos companheiros. Por quê? Ele bem não pensou, você já está lá. Então a gente precisa ter cuidado com isso também. Não é só eles lá, não. Os invisíveis, não. Os visíveis também fazem um papel de influenciação muito forte. E às vezes por sugestão, sim, dos nossos queridos irmãos da espiritualidade, porque o campo vibracional seu está afinando. Eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Aí alguém vem só para assim, é isso mesmo, vai lá e faça. Está certinho. E aí, não deu certo. Mas eu tive aquela intuição, aquela inspiração que ia dar certo. Não deu. Então essa ação, né, ela é dessa maneira. Que não atente às manifestações, né, da lei causa e efeito. Nós não podemos alterar. Não temos como. Não é essa permissão, porque isso foi algo que você pactuou no seu processo que antecedeu o seu retorno ao plano material. Concordou com tudo. E quando você chega aqui, você começa a reclamar de um monte de coisa. Expiação e provas. Mas a gente não tinha, há uns anos atrás, a doçura da doutrina espírita, né? Agora nós temos. Então vamos melhorar. Não dá para dizer que... Então, a influenciação dos espíritos, ela pode ser oculta, sim. Sutil, sim. Sutil e oculta também. Sutil, evidente e declarada, sim. Se você abre os seus sentidos, faz uma união de tudo isso aqui, você vai começar a perceber a vida de uma outra maneira. Ninguém está vindo aqui com o objetivo de prejudicar você. Mas você pode pedir, fazer vibrações, conexões, de clamar por uma situação pior do que aquela que você está passando. E quando nós clamamos por uma situação pior, é quando nós começamos a reclamar. Muito bem. Eu olho para a boca da abelha ali e ela fala, e eu falo aqui. Reclamar. Às vezes nós reclamamos uma situação que ela já está posta como difícil. E aí eu começo a falar pior. Eu deveria, portanto, parar, olhar, orar, vigiar, fazer um monte de coisa, fazer conexões com nossos queridos irmãos para que a coisa melhore. Então pode ser oculta ou sutil, evidente ou declarada. Declarada, às vezes, alguém vem e te dá um belo de um conselho e você vai e faz. No momento em que você se sentiu desesperado, a esperança foi para o outro quarto, e aí você vai lá e abre o Evangelho porque você foi atrás da esperança. Você sentiu só, foi lá abrir o Evangelho. Quando você abre o Evangelho, a doutrina espírita falando para você isso, é o Evangelho falando um monte de coisa para você. Uau! Declarado, através dos centenas e milhares de bons livros da doutrina espírita e de excelentes obras no bem. Vamos lá. Pode ser boa ou pode ser má. Então a ação pode
direcionar você para algo que realmente condiz com aquilo que você está pretendendo. Ou pode conduzir você para uma ação má também. Então a ajuda pode ser boa e a ação pode ser boa ou também pode ser má. Vai depender de quem? E também do meu crescimento moral, do meu processo de desenvolvimento, da minha ação no bem. Olha, lembremos da forma como nós podemos, questão 469, como nós podemos inibir confiança em Deus e trabalho no bem. Aí nós bloqueamos uma determinada ação. Questione, verifique. Não é assim, fulano de tal mandou eu fazer. Então por que você fez? Ele mandou. Ele fez? Não, quem fez foi você. A responsabilidade é do ato. Ele é coparticipante. Mas o ato maior é seu. Tudo bem até aí? Pode ser rápida. E pode ser duradoura. Tudo vai depender do hábito que você desenvolve ao longo. Às vezes você vai no seu cantinho e faz uma oração. E no momento de você colocar em prática, você não coloca. Aí você se sentiu tão bem na hora que você veio ao centro. Ai, que beleza! Quando eu chego no centro, que bom, tão bom ir para o ponto de luz. Mas quando eu chego ali fora, alguém chama, o carro buzinou, a duplicata bateu. Você lembrou que durante o ano de 2020 você plantou, fez uma plantação de boleta, elas começam a chegar, você esquece da oração. Então, às vezes, foi duradoura. A duradoura o quê? Duradoura foi a sua falta de atenção no seu momento. Então, se você vem aqui, deixa isso caminhar com você. Hoje nós vamos até 9h30, tá, gente? Como se dá, então? Nós precisamos saber. Olha aí. Como é que vai se dar, hein, essa influência dos Espíritos? Qual é a ferramenta que os nossos queridos irmãos vão utilizar? Isso. Pensamento. E o pensamento é de quem? Seu ou deles? Hein? Eu. Primeiro precisa você abrir o espaço. Pensamento. Então nós já falamos que pensamento ele possui cor, ele possui imagem, ele possui movimento, ele possui som, ele possui peso, ele possui densidade, etc. Então, essa frequência de irradiação vai depender da nossa evolução intelectual e moral. Se eu tenho um bom princípio, nós já estamos aqui na faixa, né, a turma pós-50, alguns 40, mas pós-50, pós-60, a turma já está querendo uma vida mais sossegada, mais tranquila. E às vezes nós entramos uma de recriminar toda a juventude, a turma mais nova. Não, nós também já estivemos lá. Agora que nós estamos aí, beatão, estamos toda quarta-feira aqui, graças a Deus, com essa doutrina maravilhosa, querendo mudar. Mas deixa a turma, eles vão chegar lá. Ninguém vai sair, pular da ponte da hora errada, não. Tem alguns que vão, mas outros não. Vamos caminhar. Está lá na frente, está escuro, mas é fininho. Passe, vá ver. Dá para poder transpor aquela situação. Pare um pouco, reflita, espere a ação. A dificuldade do tempo de demora da resposta é falta do treino. Se você treina, braço forte. Se você tem hábitos todos os dias, né, salutares, na hora que você estiver diante da dificuldade, gente boa, me ajuda aí. E isso vai acontecer. Só que a gente precisa ficar atento. Nós precisamos ficar atentos, estarmos atentos a tudo que está acontecendo, com o olhar no bem, com a prática no bem, não com criticismo, crítica, mas Cristo, mais Cristo, menos crítica. A crítica
resulta nessas dificuldades. Vamos lá, mais um pouquinho. Como eu disse, quando nós estamos com um pensamento abalado, quando nós estamos com um pensamento não direcionado ao bem, o nosso pensamento funciona como se fosse um pacote, um quanto, está lá. O que acontece com os nossos irmãos inferiores? Eles percebem, porque existe uma ligação da forma como eu penso, como eu estou agindo, as minhas atitudes, e eles captam. Olha lá o que fulano de tal está pensando. O que ele faz? Ele faz um processo de decodificação e entra. O pacote é seu, mas como existe uma ligação, ele entra, ele acessa, ele pega aquilo. E quando ele pega, aí ele faz o estrago. E quando você menos percebe, você saiu daquele caminho que o GPS estava mandando. Já aconteceu com vocês? O GPS fala assim, vira direita. E você olha no mapinha assim, você que é conhecedor da cidade, está mandando você entrar, entra direita e tal. E aí você, não, se eu for por aqui eu vou demorar muito, eu vou para frente. Quando chegar lá na frente, você pegou uma rua sem saída. Aí você tem que voltar, né? Então nós precisamos ligar o nosso GPS. É isso. Então essa faixa de frequência vibratória faz essa conexão. Tá certo? Por quê? Porque tem uma afinidade. Você afinou. Tá ali, ó. Batendo uma ó trelelê. Sem perceber. Hein? Sangue de Jesus tem poder. É isso. Ele decodifica. É isso que acontece. Esse processo. Você entrou na mesma faixa de vibração. Então, quando você vibra, você afina o pensamento. Tá certo? Aí, ó. Ele decodifica. Ele faz a leitura. Aí você está precisando de ajuda para poder fazer essa coisa errada? Opa, é conosco mesmo. Vamos lá. Ah, você está precisando de ajuda para fazer o bem? Opa, é conosco também. Aí desce aquela turma bacana. Quando você fica pensando o tempo inteiro em fazer coisa errada, a turma do bem já deu toque em você, mas é mais, às vezes é mais demorado. Você está querendo a coisa muito rápida, você corre lá no banco e pega o dinheiro emprestado e fica devendo o resto do ano. É mais ou menos assim. Tá certo? Vamos brincar um pouco. Influenciação. Lembra que nós falamos de fluência. Está aqui dentro, né? Diz respeito à existência da faculdade mediúnica. E eu já disse que médios somos todos nós. Todos temos essa maravilha. Mais ou menos. Né? Então Kardec diz assim, médio é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Fechou. Todo mundo possui. Todo mundo tem. Então não precisa vir para a casa espírita somente para poder ver se vai ver um espírito descendo ali. Você vai, se você desenvolver as suas faculdades. Muito bem. Sintonia. Então nós falamos lá da influenciação, falamos da sintonia, falamos do pensamento, ele vai decodificar, lembra disso? Então a sintonia, não basta você ser médium, não basta ter mediunidade para captar pensamentos e sentimentos de outras mentes. É preciso entrar na faixa das suas vibrações. Isso é importante. Você é médium, mas não está fazendo uma vibração para o processo. Então, se você começa, então, a sintonizar com um problema, ele vai receber a ajuda. Vai. Se você sintoniza na faixa do bem, vai receber ajuda na faixa do bem. Mas antes, vamos cantar uma musiquinha antes da abelha passar. Mais uma de Cabete. Linda.
que nos dá também uma outra receita. Ele fez esta música quando uma amiga o procurou porque ela ia suicidar e ela resolveu despedir dele, que era um grande amigo, né? E aí ele fez essa música para ela. E é claro que ela desistiu do seu intento, mas olha que mensagem ele nos trouxe. Tá, Miguel? Vamos lá, tamo junto. Peraí, tamo junto, hein? Por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia, felicidade não existe e que o amor é hipocrisia? Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventuras se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão? Se brilha o sol no teu caminho, faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar. Por que você não vem florir estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multicores deixa saudades no horizonte. Entre os espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. Todo mundo! A vida é bela, minha amiga. De novo. A vida é bela, minha amiga. A vida é bela. A vida é muito bela. E nós precisamos, então, ter uma relação dessa sintonia entre o emissor e o receptor. Alguém precisa receber a nossa sintonia. Muitas das vezes eu serei o emissor, muitas das vezes eu serei o receptor. Às vezes eu sou o emissor quando estou pedindo ajuda e sou o receptor quando essa ajuda está chegando. Então, há essa troca o tempo inteiro. Às vezes, eu é que incomodo os nossos queridos amigos com a nossa desesperança. E aí, precisa um cabelo para dizer que a vida é bela. E os nossos queridos irmãos vêm nos mostrar dessa maneira. Nós temos um espírito maldoso, olha aí, sintonia com o médium, tá vendo aí? Olha que tem lá onda longa, onda média, onda curta. Olha lá, espírito elevado. Tá vendo? Em cima nós temos uma onda e o médium está enviando alguma mensagem que não condiz às vezes e é preciso bloqueio. O mentor espiritual vai fazer o papel do bloqueio. Não entre aí, não faça isso. No plano mais embaixo nós temos aí, onde? Olha, o próprio médium, num processo de desenvolvimento moral mais elevado, ele mesmo fez o bloqueio. Perceberam? Aqui nós temos o próprio médium, onda mais curta, espírito mais elevado. Aqui ele está fazendo o bloqueio. Aqui a espiritualidade está fazendo o bloqueio, te ajudando, tentando ajudar o médium. Isso acontece. Determinada situação, determinado local,
conversas que às vezes não condizem com o que você pensa, e às vezes nós precisamos da espiritualidade amiga para poder fazer. Em todas as situações, nós iremos receber ajuda dos espíritos mais elevados. Nós precisamos dos seus conselhos. A dificuldade é que quando nós estamos nessa onda longa ou nessa onda média, nós não conseguimos fazer muito tempo, permanecer muito tempo. É por isso que a gente vive nessa gangorra. Mas nós precisamos abrir o canal para receber os conselhos. Então observe aqui. O espírito maldoso, o médium mesmo bloqueou por conta que ele tem um desenvolvimento moral. Aqui passou pelo próprio médium, e aí a espiritualidade veio e deu uma ajuda. Ok? Então mas nós precisamos aprender a nos conhecer. No nosso dia a dia. Senão a gente fica só falando de doença, só falando de tristeza, só falando de conta, só falando de aborrecimento, e eles olham lá e falam, pô, mas aquele pessoal ali só fala disso, olha lá, que bacana, vamos lá. E insufla ainda mais, aumenta ainda mais. E o assunto não vai acabar. Até que às vezes, os nossos queridos irmãos vão lá e enviam alguém e falam que vamos mudar de assunto. Simples assim. Tudo bem daí? Dúvida? Está muito corrido, tá? Não. Nós temos mais 30 minutos, é 8h30 agora. Está muito corrido? Está ficando claro isso? A influência é isso, para um lado ou para o outro, o tempo inteiro. Mas depende muito de mim. Depende muito como eu estou cuidando desse serzinho aqui, que não precisa fazer mal a ninguém. Lembre-se disso. Cuide de você. Procure ser o mais agradável com você. Semana passada eu disse isso. A possibilidade de quando você está bem fazer mal a alguém é mínima. Mas quando você está mal, o pé vai na garganta. A resposta está na língua. Você já dorme imaginando o que você vai responder. É assim. E se o outro também tiver com essa predisponibilidade, pronto, formou a briga. Um já está com vontade de responder porque responde. A resposta está sempre pulando. O outro às vezes não quer ficar calado e falou, pô, já estou cansado de tomar pancada, deixa eu responder agora. Responde. Aí a influência vem, responde. Você está calado há muito tempo, você está só apanhando. E aí acontece. Emmanuel diz, eu gostaria de ler só um trechinho. Emmanuel diz assim: as bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente. De qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunicação espírito a espírito. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para nossa organização mental, no infinito bem, e segui-lo sem recuar. Precisamos compreender, repetimos, que nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Uau! Olha o que Emmanuel está nos chamando a atenção. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Pensamento, energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Emmanuel nos traz esse esclarecimento.
Então, antes de nós fazermos qualquer processo, nós precisamos dessa afinidade. Afinidade intelectual ou moral, ou ambas. Nós temos afinidade e isso vai acontecer. Muito bem. Espíritos inferiores irradiam ondas e pensamentos na faixa de frequência mais baixa. Aquele exemplozinho lá. Ok? Espíritos medianos, média da escala hierárquica espiritual, emitem ondas, pensamento, que se enquadram na região mediana do espectro eletromagnético. Então a gente vai mudando de faixa. À medida que nós vamos mudando de faixa, nós vamos achando sintonia, né? Nós vamos melhorando a nossa sintonia. Os espíritos superiores, portanto, mais elevados, ocupam faixa de frequência correspondente ao extremo superior do espectro eletromagnético. É isso. Onde nós estamos? Em momentos, hora inferior, hora mediana. Hora inferior, hora mediana. Nós cansamos às vezes, né? E ficamos oscilando. Essa oscilação, nós precisamos parar de oscilar. Quando nós percebemos que estamos oscilando, vamos aumentar a frequência nossa com bons pensamentos, trabalho no bem, oração, preces e tudo mais. Não tem problema você chamar de beata, não, é bom demais. Mas a vida está boa, a vida é bela. Evitou que a nossa irmã pulasse da ponte. Lá na frente estava uma cortina escura, mas depois dessa cortina escura estava a luz. Então o nosso pensamento pode ir para a luz. Vamos vibrar mais nesse campo de luz. A codificação espírita, portanto, nos diz isso aí. Prática do bem, confiança em Deus e repelir a influência dos espíritos. Evitar e escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Que pensamento ruim esse que eu tive agora? Não quero isso, espera um pouco. Coloque no lugar do outro. Ame o próximo como a ti mesmo. Não vou fazer isso com ele, não. Porque alguns vão soprar essa discórdia. Não, é meu amigo, não vou falar isso, não vou fazer isso. Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho. Temos muitos amigos que chegam o tempo inteiro te elogiando. Tome cuidado com esses elogios, né? Porque a gente se sente tão empoderado, e quanto mais nós nos sentimos empoderados, na verdade, está alimentando a nossa fraqueza. A possibilidade de nós cairmos daqui para ali é rápida. E aí, Jesus passou para nós essa mensagem, que todos, às vezes, passam por ela já lá no final, quando começa a ler ou a prece dominical. Lembram dela? Faça rapidinho aí, vamos ver se vocês vão saber qual que é. A última frase do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Vamos lá? Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É isso. Não nos deixeis cair em tentação. Então não tente. Não fique tentando o tempo inteiro fazer o que não é simples, o que não é necessário. Tenhamos uma vida simples, uma vida tranquila, não excessiva. Nós vamos o tempo inteiro cair em tentação, ok? E antes, só para acabar, para encerrar, antes da abelha cantar uma música linda, eu quero ilustrar esse nosso encerramento. Pode? Com esse videozinho, a importância de Deus na nossa vida.